Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Ao longo do tempo em que eu acompanho política econômica no Brasil, eu já vi muita bobagem sendo feita e muita decisão ruim sendo tomada. Mas confesso que poucas vezes vi uma lambança tão grande quanto a que aconteceu ao longo dessa semana no Brasil. Estou fazendo referência, claro, à substituição do programa Bolsa Família pelo Auxílio Brasil com o rompimento, sem necessidade, de uma importante baliza da política fiscal brasileira, que é o teto de gastos. Vamos começar com a substituição do programa Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. Em primeiro lugar, me parece extremamente importante destacar que o programa Bolsa Família é um dos programas mais bem-sucedidos da história do Brasil em termos de política pública. Estamos falando de um programa relativamente barato, focalizado, onde os recursos vão direto para as mãos de quem efetivamente precisa, sem uma burocracia maior ou sem qualquer tipo de desperdício maior de recursos públicos. O programa, ao longo desses últimos 18 anos, teve bastante sucesso no que diz respeito à redução da mortalidade infantil, ao aumento da frequência escolar, isso sem falar, claro, no combate à fome, na redução da fome e também na redução da extrema pobreza. O programa Bolsa Família vai ser substituído pelo Auxílio Brasil. E o Auxílio Brasil, ao invés de ter um único benefício, como é o caso do Bolsa Família, o que simplifica o controle e facilita a classificação de quem é vulnerável ou não, o programa do Auxílio Brasil terá 9 benefícios diferentes. E claro, 9 benefícios diferentes tornam o monitoramento muito mais complicado, o que potencialmente pode ampliar o número de fraudes e de desperdício de recursos públicos. É bem verdade que o número de beneficiários deve aumentar e o valor do benefício também. O valor do benefício pode chegar agora a R$ 400, embora os valores adicionais muito provavelmente serão garantidos até o final de 2022 apenas, o que seria, sem dúvida alguma, muito delicado a partir de 2023. Mesmo com a expansão do número de beneficiários e o aumento do valor do benefício, não haveria necessidade de rompimento do teto de gastos. Bastaria o governo cortar recursos do orçamento secreto e também de outros privilégios que foram ampliados durante os últimos tempos. Mas não foi essa a escolha. A escolha foi dar um waiver no teto de gastos, como foi dito pelo próprio ministro Paulo Guedes. Waiver que na prática é uma licença, é uma excepcionalidade para o cumprimento de uma regra, mais especificamente nesse caso, o teto de gastos. O teto de gastos ele foi criado durante o governo Michel Temer para tentar gradativamente reduzir o déficit do governo brasileiro que tem tido um déficit expressivo nos últimos anos e um crescimento do endividamento. Consequentemente, passou-se a ter no Brasil uma baliza fiscal, uma previsibilidade no que diz respeito à política fiscal em relação aos próximos passos do governo brasileiro. Com o rompimento do teto de gastos, o temor é que, como diria Galvão Bueno, virou passeio. Da mesma maneira que você rompe o teto de gastos para conseguir recursos extras para o programa Auxílio Brasil, você também vai romper o teto de gastos por uma série de outras possibilidades de expansão das despesas públicas, uma série de outras pressões que podem ser implementadas pelo parlamento brasileiro, ainda mais próximo a um período eleitoral. Diante disso, nós não temos referencial de política fiscal. Qualquer coisa pode acontecer. E se qualquer coisa pode acontecer, porque afinal nada foi colocado no lugar do teto de gastos para dar baliza, para dar previsibilidade para a política fiscal, as pessoas, para emprestarem recursos para o governo brasileiro, vão começar a exigir juros mais altos, como aliás já estão fazendo. Os juros pagos pelo governo brasileiro nos leilões de títulos da dívida pública já subiram.
ao longo dos últimos dias, causando um impacto sobre o orçamento público no médio e longo prazo. Com o governo pagando juros mais altos, as empresas também serão obrigadas a pagar juros mais altos, dificultando o crédito, o investimento e o ritmo de atividade econômica. Fora isso, os investidores brasileiros e estrangeiros, temerosos com a incerteza no âmbito fiscal, acabam comprando dólares, fazendo com que o preço do dólar suba no mercado cambial, o que vai trazer desdobramentos e impactos muito significativos sobre a inflação. Na prática, passaremos a ter mais inflação, então, por conta da desvalorização cambial e também por conta da imprevisibilidade fiscal. Imprevisibilidade fiscal que faz o governo pagar juros maiores e, consequentemente, ter maior pressão sobre o seu próprio orçamento. Essa imprevisibilidade fiscal pode, inclusive, levar o Brasil a, em algum momento no futuro, viver o cenário de dominância fiscal. A dominância fiscal acontece quando o descontrole das contas públicas e do endividamento do governo é tamanho que o Banco Central perde a capacidade de fazer política monetária para controlar a inflação. É um cenário que pode acontecer dependendo do nível de agravamento da situação fiscal brasileira nos próximos tempos. Todo esse cenário aqui descrito, gente, é resultado de improviso, atrás de improviso, atrás de improviso. Foram mais de 500 dias desde que o governo anunciou que teria um novo programa social. Mais de 500 dias para o governo arrumar uma fonte de receita. Programas sociais deveriam ser prioridade para o orçamento público brasileiro. O Brasil é um país extremamente desigual, com níveis de pobreza elevados e com fome aumentando dentro de um contexto de pandemia. É claro que dentro do orçamento público, esse tipo de despesa deveria estar no topo de prioridades, mas com receita bem definida, origem de recursos claramente estabelecida, inclusive para que nós tivéssemos aí a cobertura dessa despesa obrigatória e permanente sem maiores dificuldades ao longo do tempo. Mas nada disso aconteceu e agora estamos com um país que não sabe como pagará o Auxílio Brasil e, ao mesmo tempo, não tem mais uma de suas importantes balizas da política fiscal, sem ter substituído essa baliza por outra que desse um mínimo de previsibilidade sobre o que acontecerá com as contas públicas brasileiras. Gente, preocupante, mas foi uma lambança de grandes proporções que trará consequências para os próximos tempos. Ficaremos ligados e acompanhando aqui no Petit Jornal o desenrolar dessa história. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui um convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é independente e é mantido exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fora isso, vou colocar também o link do outro projeto do Petit Jornal, petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.